Olá, 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 pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Né? Estão me ouvindo de forma bacana? Como que está o áudio para vocês? Como que está o áudio para vocês? Fiquem atentos aí, doutora Ângela, como que está o áudio? Está saindo bem? Tá legal? Ela está aí, doutora Ângela. Ei, doutora Ângela. Olá, Roseni. Olá, Ramon. Como que está o áudio para vocês? Mandem um joinha. Tá bem o áudio? E aí? Tô esperando o joinha de vocês. Espaço. Oxe Maria, tudo bem? Como vocês estão? Vão compartilhando já nesse aviãozinho aqui. Vão compartilhando. Lá, Lourdes. Como que está o áudio? Senão eu já troco de fone aqui. Tá bom? Ah, que bom. O áudio não... Deixa eu só ver aqui um pouquinho. Acho que agora vai. Pronto, está ótimo. Olha só, o pessoal tá dizendo que está ótimo. Bom, sejam bem-vindos a mais uma maravilhosa live do Dislexia Paraná, juntamente com esta pessoa maravilhosa que estarei colocando agora. Já você vai ver quem é o nosso, verá quem são os nossos convidados. Olá, Victor. Victor, tudo bem? Olá, doutora Ângela. Oi. Oi, como você... Olá! A senhora está bem? Ah, o pé tá bem. Ah, que bom! Quanta gente maravilhosa entrando na live, doutora Ângela. Oi. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que a senhora me mandou um post, aí eu fui olhar, fui ver. É uma pessoa maravilhosa, comecei a conversar com ela já aceitou assim, né? E é uma pessoa maravilhosa. E tem uma história muito parecida com a da senhora. É Né? mesmo? Que coisa boa. Então, gente, as lives que estão sendo promovidas, né? Boa noite, Cláudia Cavalcante, né? Com a doutora Ângela Dislexia Paraná e o IPAM, tem a finalidade de unir, dar voz à comunidade disléxica, né, do Brasil, né, de estarmos juntos, né, dando este brado, esta voz, dando vez, vamos ser assim, dando vez, né, para esse povo maravilhoso, né. Eu tenho um filho com dislexia, doutora Ângela é disléxica, mas a dislexia não parou eles. A doutora Ângela é uma grande doutora, é mestra, escritora, e para dizer que a dislexia não parou, eu vou adicionar ela aqui, doutora Ângela. A senhora está preparada? Ô, vamos que vamos. Deixa eu colocar ela aqui. Olá, Fran, a Franciele, pessoal do Paraná está aqui, maravilhoso. A Estela Couto, uma grande advogada. Vamos adicionar ela aqui. Érica, boa noite. Vamos lá. Oi, Cláudia. Boa noite. Hoje eu estou bastante triste. Eu perdi. O Brasil perdeu uma grande profissional. Olá! Nossa. Oi, boa noite. Boa noite, doutora Ângela. Prazer conhecê-la. Prazer todo meu. Você Estou também. dizendo aqui que hoje nós perdemos uma grande celebridade para a educação, para a arte, uma amiga do coração, nossa, a Nancy Rabelo. Nossa, nem palavra. Eu estava vendo, ela é bastante participativa, bem ativa, né, nos eventos que a senhora realiza, nas lives, uma pessoa que contribuía muito, muito para a educação. Ela é a maior referência em arte e educação do Brasil, de diagnóstico através de desenho. Então, todo mundo sabe, diagnóstico de desenho, Nancy Rabelo. Então, assim, nossa, foi uma perda inestimável mesmo.
do A estado. Dislexia Paraná até nos manifestamos lá, né, diretamente ao Instagram, nossos sentimentos, né, a toda a família e os amigos, né? Nós estendemos esse nosso abraço a todos eles. É, Puxa vida. eu posso falar que foi uma cacetada. Uma grande perda, realmente. É, Doutora não, Ângela. Mas ela deixou grandes brilhos aqui no nosso, para todos nós aqui, né? Grandes ensinamentos, e com certeza deixou grandes ensinamentos através da senhora, para esta mulher que hoje é a nossa convidada, né? isso. Uma pessoa que eu fui assim olhar, ver. Ontem eu estava vendo os vídeos no YouTube desta mulher, Ah, é? né? Das entrevistas, dos trabalhos que ela realiza. Fiquei muito alegre, ficamos alegres, né? Pelo sim dela para esta live. Então, muito obrigado, Zeni. Também a doutora Ângela agradece de coração, porque ela falou, Marcos, olha isto aqui. Aí eu fui olhar, e aí descobri que esta mulher, a família dela é amiga de uma amiga minha do Rio de Janeiro. Pois é. Incrível, né? Com essa ligação, né? Não tem jeito. Pode falar que o mundo é grande, mas tem sempre alguém ligando alguém aqui. Não tem como correr, né? É incrível. Achei É muito interessante. redondo, né? É redondo. E olha só, essa amiga minha, ela é professora, né, no Rio de Janeiro. Aí eu falei, nossa, tá ligada à educação, o nome dela é Juliana Lima. Eu falei, Ju, olha só que maravilha, né? Temos a alegria de ter amigas escritoras, amigas professoras, amigas doutoras, né? Então eu falei assim, olha, é uma alegria, uma bênção muito grande. Mas eu gostaria que esta mulher, né, ela se apresentasse a todos que estão acompanhando aí. Nós vamos conhecer a história dela hoje, doutora Ângela. Por isso que eu falei para ela, falei, olha, tudo que você for falando, né, a doutora Ângela, hoje vocês vão tricotar uma coxa muito linda nesta live. Né? Então se preparem para esta live hoje. Opa! Então, como dizer não para a dislexia, né? A gente tem que falar realmente sim, falar sobre isso, porque foi um tempo que realmente eu me calei, porque não sabia o que era. Bom, meu nome é Roseni Curani, Roseni Feliciano Curani, eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Sou escritora, sou mãe e sou escritora. E antes mesmo de saber da dislexia, eu já tinha escrito algumas coisas, já tinha alguns livros editados, né? E saber da dislexia, para mim, foi simplesmente obter respostas de perguntas que não tinham sido feitas, mas estavam dentro, né? Então, eu sempre falo sim. Esse dia eu fui fazer uma palestra, né? E uma pessoa perguntou: você faz palestras em igrejas? Para falar sobre dislexia, eu falo em igreja, né? Falo onde vocês quiserem, escolas, né? Já fiz algumas vezes para formação de professores, porque eu estou falando do meu sentimento, né? Não falo tanto, claro, a gente fala alguma coisa sobre na minha posição, né? Sobre essa parte mais científica, não, mas podemos falar também. Mas eu falo muito sobre o sentimento, né? Porque eu soube da dislexia com 40 anos, né? Já tinha livros escritos e acho que tinha alguns livros escritos, né, infantis, tinha romances. E quando eu soube, foi muito importante para mim. Então, a partir desse momento, eu achei que eu deveria falar sobre isso. Mas era difícil, porque, primeiro, um nome que eu não conhecia tanto, dislexia, eu já tinha ouvido falar, mas assim, o que é isso, né? O que isso tem a ver comigo? Então, isso foi importante para mim. Eu me lembro que eu estava dando uma entrevista
para um jornal aqui de Petrópolis, que era o Globo Serra. Eles me ligaram e falaram que queriam fazer uma entrevista comigo, porque sabia que eu estava indo em várias escolas, está balançando aqui, né? Que eu estava indo em várias escolas e falando sobre leitura, sobre escrita, sobre criatividade natural. Era um projeto que eu tinha, que eu inventei um projeto, falei assim, vou falar sobre criatividade natural. E pedir à editora, na época, que me editava, para conseguir escolas públicas e, assim, na periferia, sabe? Poderia ser rural, poderia ser onde as pessoas não querem tanto ir. E eu queria ir para lá para poder falar sobre criatividade natural. E eu chegava lá e falava da escritora Roseni, né? Falava de mim, falava do meu dia a dia, que era, como se diz, eu falava, por exemplo, eu estava cozinhando em casa e de repente falava com as crianças, né, com os adolescentes, e vinha uma ideia. Aí as crianças falavam, escritor cozinha, né? Um escritor cozinha, um escritor lava a louça, limpa banheiro, entendeu? Faz compras. Então eu ia falando isso e as pessoas, as crianças e os adolescentes, professores, iam se identificando com essa mulher, né? Ué, minha mãe também cozinha, minha mãe também lava a louça, minha mãe é faxineira, quer dizer, minha mãe... Então eles começavam, né? A minha tia, minha avó, eles começavam a se identificar com essa história e se permitir pensar que o que eles pensavam, né? Aquelas historinhas que eles tinham lá dentro deles, né? Poderia ser uma história assim, né? Aquilo poderia ser o começo de ser um escritor ou uma escritora. Então eu fazia isso. Eu fui em várias escolas e foi assim super emocionante, porque eu comecei a ver aquelas pessoas que as professoras falavam que não tinha muito jeito, né? A princípio ficava lá de braço cruzado, me olhando, escutando, eu falando da minha vida, rindo e falando naturalmente o que era ser, para mim, uma escritora. E desmitificando essa coisa de que a gente vai para as montanhas, né? O escritor vai para as montanhas e vai escrever, ou vai para uma casa na praia e vai escrever. Então, eu falava dessa escritora que tinha filhos, tinha que levar para a escola, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E nessa época eu estava num outro país, né? Me adaptando também, estudando também. Eu morei na Alemanha 23 anos. Então, toda a adaptação. E, na verdade, o que me fez escrever foi essa saudade, foi essa busca por mim mesma, né? Isso me fez escrever, né? Às vezes está um pouco triste, né? E pensar, eu vou botar no papel o que eu estou sentindo, né? E eu comecei a falar isso, né? Não sei por que o nome, criatividade natural. Como foi natural e como é natural para muita gente, e muita gente fica buscando o não natural, né? Eu tenho que ter um tempo para sair, e às vezes no meio do caos você está escrevendo. É o caos que vai te fazer colocar para fora tanta coisa. E eu comecei com essa história do Criatividade Natural, 2008. Eu fui editada a primeira vez em 2004, 2005. De lá eu já falava, mas o nome Criatividade Natural eu comecei. Foi quando eu vim aqui para o Brasil e meu pai estava muito doente. E eu fui nessa entrevista, que me ligaram, quem é essa mulher que está indo às escolas lá, de graça, e de repente faz palestra, sobe, desce, vai de um lugar, no outro. Quero conversar com ela. E meu pai estava muito doente, eu queria estar aqui no Brasil, estava aqui. E eu falei, tá, vamos lá. Ele falou, escolhe 3 lugares para você ser fotografada para a matéria. Eu escolhi a Praça Liberdade, que é um lugar aqui em Petrópolis que toda criança já frequentou, que é uma praça, e escolhi também a minha escola, onde eu estudei, passei a minha infância inteira e uma parte da adolescência. E fui. Quer dizer, dentro da minha cabeça tinha muita coisa ali fechada, né? Que eu não sabia o que era e foi se fechando. Quando eu cheguei nessa escola, tinha uma sala livre para fazermos a entrevista, que o fotógrafo queria fazer dentro de uma sala, da sala de aula. E era justamente a sala
que eu tinha passado 4 anos consecutivos repetindo a 7ª série. Era essa sala. Só que eu não me lembrava, eu estava tão feliz, assim, sabe? E quando chegou nessa sala, conversamos, até o momento que ele falou, olha, eu acho que ficaria muito interessante se você escrevesse o nome do seu livro no quadro. Então, aquilo, ela foi um gatilho, né, para eu reviver naquele momento aquele medo que eu tinha de ser chamada ao quadro, né? Porque tem isso, quem é disléxico tem muito medo de ser chamado ao quadro, medo de ter que ler em voz alta, escrever em público, sabe? Para mim, né? Esse era o meu caso. E quando chegou lá, eu parei. Eu, assim, aquela alegria toda, de repente eu parei, não conseguia escrever. E o fotógrafo esperando, a pessoa que estava escrevendo, né? Todo mundo ali esperando. Até ali estava maravilhoso. E a diretora dessa escola, que é a irmã Cecília Jardim, né? Que é o nome da escola, ela percebeu que tinha algo diferente, algo errado ali. Primeiro que ela estava com o meu boletim em mãos, assim, estava, né, de posse com o meu boletim inteiro, que era vermelho, né? No meu tempo era nota vermelha e nota azul. O meu boletim era vermelho. Então, ela teve assim, uma presença de espírito incrível e disse assim, não, peraí, eu estava paralisada realmente, de frente para o quadro, de costa para o fotógrafo, para as pessoas que estavam ali. E eu fiquei parada, olhando para o quadro, né? Enfim, e ela falou o seguinte, não tem graça nenhuma desse jeito. Eu falo, eu dito, eu vou soletrar e ela vai escrever. E quando ela começou a soletrar, eu fui escrevendo, sabe? O nome do meu livro, que chamava-se O Burrinho Azul, olha o nome. Ele foi muito usado aqui em Petrópolis, acho que todas as escolas usaram aqui, o Burrinho Azul. Ainda tinha um burrinho no meio, né? E eu não conseguia escrever nem a palavra, não conseguia escrever nada. E ali, por ela ter feito, né? Ela interviu ali, por ela ter feito isso, a entrevista ficou ótima, as pessoas foram embora, eu fiquei na escola e a gente começou a conversar sobre isso. E na nossa conversa surgiu o nome dislexia pela primeira vez para mim. E eu não sabia que era dislexia. E fui deixando, a gente conversou muito, claro, fiquei ali, porque eu fiquei, meu coração, né, de reviver aquilo tudo. Aí eu falei, olha, eu passei 4 anos nessa sala, né? Eu não passava de ano, eu tive que transformar meu sentimento em outras coisas. Então, eu era muito engraçada, sabe? Ou era muito quieta. Foram 4 anos. Eu tive a oportunidade de viver 4 anos diferentes, sendo uma Roseni diferente na mesma série. E nisso ali, quando eu voltei para a Alemanha, eu comecei a estudar sobre isso, a ler sobre isso, né? E tudo batia muito com quem eu era, quem eu tinha sido na infância. Procurei uma professora, que nós fazíamos teatro juntas lá, né, em Stuttgart, onde eu morei. E ela fez essa avaliação toda, porque ela fazia isso nas escolas, para as escolas. E a gente começou nessa conversa. Tinha alguma coisa que, de repente, ela conseguiu algo brasileiro que ela trouxe para mim, que ia mostrando letras, né, sons, né? E ali foi diagnosticado por ela, o mesmo que ela fazia nas escolas. E ficou só no nome e foi importante para mim, né? Então, assim eu soube quem era a Roseni disléxica, né? Que já tinha feito tanta coisa, já tinha escrito livros. Eu tive que ver uma própria técnica, eu me corrigia muito. Eu tinha um quadrinho pequeno na minha casa, onde depois de adulta, já com filhos, tá? E quando eu começava a escrever, eu ficava corrigindo, tá? Não tinha Google agora, como agora, né? Eu me corrigia muito. Então, assim foi o começo de saber, com 40 anos, sobre a dislexia. Com 40 anos. Do que nunca. Com certeza. O diagnóstico, ele traz uma leveza, né? Uma certa leveza. Porque ele
ele responde algumas coisas. Aquela coisa de que, será que eu sou burra? Será que eu realmente... as outras pessoas são muito mais inteligentes do que eu? Então, você faz essa pergunta sendo doutora, você faz essa pergunta sendo médica, você faz essa pergunta sendo escritora, você faz essa pergunta interna, né? Mesmo já estando formada, você fica ali fazendo essas perguntas internas. Então, um diagnóstico, ele te traz uma leveza, né? E você... Mas, no geral, o adulto disléxico, mesmo que ele não tenha tido um diagnóstico, ele tem uma criatividade, assim, incrível, né? Você vê que tem vários empreendedores que são disléxicos, né? Que eles fogem de ter um patrão, fogem de ter aquela turma que eles têm que estar junto, né, para seguir. Eu acredito muito nisso. Bom, vocês podem falar, porque eu falo a beça. Fique à vontade. E você, escritora, formada em letras, disléxica, mãe, esposa, né, família, né? Você passou 4 anos na 7ª série. Foi. Né? E quando você se deparou com, depois de muitos anos, lá em uma sala de aula, e você também teve ali todo esse caminho já falando para as escolas, né? Como que surgiu a ideia de formar a dislexia criativa? Bom, a dislexia criativa, né, que é muito recente, né? Quando eu formei, para responder isso, eu tenho que falar de novo sobre a criatividade natural. Quando eu pensei na criatividade natural, eu falava sobre... Está balançando a beça, desculpa, gente. Eu falava sobre literatura, a criatividade solta, né? Solta. O que nós realmente somos, o que nós realmente pensamos. E esse ano, no final do ano passado, eu tracei uma meta: falar mais sobre a dislexia, né? Eu amo escrever. Assim, é a profissão que eu quero, porque além de ser uma profissão, é o meu hobby também. É o que eu amo fazer. Mas eu achava que era importante, sim, falar sobre a dislexia. E dar voz a isso. Porque todas as vezes que eu falava, às vezes na escola ou numa palestra sobre a dislexia, eu via que tinha muita gente que se identificava e vinha pedir mais esclarecimento, perguntar se eu podia fazer isso na comunidade. Tem gente que perguntava se eu queria fazer na comunidade, mas na verdade você percebia que ele ou ela estava precisando de saber, que tinha lá um histórico. Quem quer falar? Assim, eu quero, mas assim, muita gente não quer falar, porque na verdade é uma coisa que pode ser doído para outras pessoas, que traz lembranças, traz um sentimento de coisas que você achava que você não podia, mesmo você já sendo empresário, mesmo você já sendo escritor. Então você quer deixar por isso mesmo. Já consegui. Já sou dono de uma loja, já sou um advogado, né? Só que a dislexia é algo que não sai de você, né? Você vai sempre ter... Você vai ser disléxico, né? Então vai ter aqueles altos e baixos. Estou falando como você como pai, né? Mas é uma coisa, você tem que ensinar a pessoa a lidar com isso, né? E eu coloquei na minha cabeça que esse ano de 2022 eu queria falar mais sobre isso. Aí eu tomei coragem. Os seus livros são sobre? Não. Eu escrevo sobre... Não escrevo biografia. Vai sair agora uma biografia minha, tá? Que é sobre a dislexia, que é a dislexia em mim, né? Mas falando realmente a trajetória da Roseni, desde da escola até hoje, né? Fazendo livros. Hoje eu tenho mais ou menos uns 30 livros editados, né? Mas são livros infantis.
são livros, romances, são romances para pré-adolescente, para adolescente, né? Mas eu não falo sobre dislexia. Eu tenho um livro infantil, né, que chama Letras Dançantes, né? Esse sim, esse fala sobre a dislexia. Esse outro, Dislexia em Mim, também fala sobre dislexia. Mas o meu, eu realmente não escrevo sobre dislexia. É uma dislexia escrevendo. Uhum. E eu falei, não, É, esse ano eu quero falar sobre dislexia. E comecei. Que é incrível, quando você tem uma meta de falar, você começa a ter convidados, né? Como eu falei para você. Eu falei em várias igrejas, né? Eu nunca tinha falado em igreja sobre dislexia, né? De repente, as pessoas perguntando se eu poderia ir. Por quê? Porque ali tem muita gente, né? E foi um público, assim, para mim, muito interessante. De repente, ali estava faltando realmente esse tipo de tema, né? E as pessoas se surpreendem, porque muita gente, quando você chega e não sabe qual é o tema, e você fala, olha, dificuldades em ler, letras faltando, letras se desdobrando, letras viradas, né? Para mim era assim, né? P e B, eu não sabia, sabe, a ordem de tudo. Então, as pessoas começam a se identificar, muitas, não todas, evidente, né? Mas tem sempre alguém que conhece alguém que tem possibilidade de de ter dislexia. O negócio é, quando eu falo, eu não estou falando só para pessoas que têm dislexia. Eu estou falando para pessoas que têm alguma certa dificuldade, né? Eu acho que serve para todo mundo, né? Tem muita gente com dificuldades e se achando não inteligente. muito interessante é que você, através da criatividade, se manteve, né, com a dislexia. Porque por isso que eu perguntei se a sua produção é sobre a dislexia, sobre estudo, sobre ciência. Mas você colocou toda a sua criatividade para fora e isso te manteve bem, né? Não Muito sei. bom, muito bom. E quando você foi para Ah, fora também, você foi para. Como é que foi? A segunda língua, essas dificuldades todas. não, é muito louco, porque com 10 anos eu já sabia que ia falar alemão. Eu tinha 10 anos, cheia de dificuldades na escola, e Uhum, eu achava que era um inglês diferente. Eu falava, quando eu crescer, eu quero falar esse inglês, que era o alemão, né? uhum, A patroa de uma tia, eles eram alemães, e quando a gente chegava, às vezes, na casa dela, essa pessoa, eles falavam alemão, né? E o dono da casa, que era um senhor, ele era muito brincalhão. Então ele ficava de brincadeira falando alemão com a mulher dele e olhava pra gente. E falava alemão e ria, olhava pra gente. Na brincadeira, só para poder implicar com a gente. E eu ficava zangada, eu falava, quando eu crescer, eu vou falar esse inglês aí. Aí quando ele falar, eu vou responder. Quer dizer, né, aquela coisa de criança mesmo. E ficou na minha cabeça, né? Então quando eu parei de estudar, eu repeti 4 vezes, e uma vez eu falei com minha mãe, olha, eu gostaria de parar de estudar, eu não aguento mais. E minha mãe concordou, triste, mas concordou. E eu fui trabalhar numa fábrica, que é a fábrica de tecido Dona Isabel aqui, que era bem conhecida, na produção mesmo, gente. Então, eu tomava conta de 4 máquinas imensas, tal. Mas na minha cabeça, eu pensava, quando eu ganhar meu dinheiro, eu vou estudar aquele inglês que eu já sabia que era o alemão, né? uhum. Então, quer dizer, para ser bem clara, o idioma me ajudou muito. Primeiro que era uma coisa que eu queria muito. Eu não tinha obrigação com ninguém. Eu estava fazendo para mim. E isso faz toda a diferença. Tudo que eu fiz, eu não sei se, para criança, eu não sei se como fazer com as crianças dessa forma. Mas tudo que eu fiz foi com leveza. Tá? Eu fui estudar o idioma porque eu quis estudar. Quando eu parei de estudar, uns 3 anos depois eu voltei a estudar. Para mim, sabe? Eu estudei para mim. Eu quis estudar. Eu tive essa necessidade de estudar. E voltei, me matriculei numa escola. Achei que não tinha dado certo. Aí parei, no final do ano, parei, né? Fiz as provas e não voltei. E um dia me matriculei numa outra escola
eu me senti super à vontade e ali eu terminei, então, o meu segundo grau. O primeiro grau e depois o segundo. Nem se fala segundo grau hoje em dia, né? Se fala outra coisa. Gente, eu tenho 55 anos, quer dizer, deixa eu falar no tempo de lá, algumas coisas. Nem sei como se fala hoje, mas enfim. Ensino médio. Ensino médio, olha só, ensino médio. Eu tenho que saber porque eu tive que fazer, como se diz isso, mas enfim. E eu fui fazer. E nesse momento que eu voltei a estudar, eu comecei a ler muito também. E muito, muito. Eu passei, assim, final de adolescência lendo, porque eu lia para mim, nada era uma obrigação. Então eu tinha, assim, uma vontade imensa. E a coisa da leitura me fez... ela abriu vários caminhos na minha mente, sabe? Porque eu lia, eu tinha vontade de ler. E tudo era para mim. Mas isso aí foi um caminho muito importante para mim. Quando eu terminei o segundo grau, eu já estava com 20 anos, eu me casei também cedo, né? Eu parei de estudar e voltei a estudar realmente para fazer faculdade com 30 anos. Quer dizer, então a minha vida foi sempre assim, estuda, parei, depois eu voltei e voltei a estudar. E quando eu voltei a estudar, realmente, né, que eu fui para fazer faculdade de psicologia, que eu era muito apaixonada, nós fomos para a Alemanha. Quer dizer, foi mais uma parada na minha vida. Mas lá já é uma outra história. Lá eu me formei, lá eu me tornei escritora. Gente, me perguntem porque eu falo tanto, para eu não me perder aqui. Então eu vou falando, sabe? Olhando o rostinho de vocês aí. Tá. Você foi para a Alemanha com quantos anos? Para a Alemanha, eu estava com, acho que 32. 32 já com os filhos, né? Já tinha meus Uhum. filhos. Então foi com 32. Foi uma mudança bem radical. Uhum. Porque aí eu achava que eu falava E alemão, aí, né? Que eu tinha estudado alemão, né? Mas só que estando lá é outra coisa. e voltou do Brasil, Olha, tem pouco aconteceram muitas tempo? coisas. Tem 4 anos. Realmente foi uma outra vida, realmente, sabe? Na Alemanha. Então, se adaptar, deixar minha faculdade, porque a faculdade, na verdade, para mim foi uma conquista. Então, são conquistas que os disléxicos faz sem saber, não saber da dislexia, né? São conquistas e você quer agarrar isso, né? E a faculdade foi assim. Então, quando eu cheguei lá, na Alemanha, eu fui para uma boa escola de alemão, mas o curso que eu queria, que era psicologia, não tinha na cidade ou próximo onde eu queria, era numa outra cidade. Então foi tipo assim, escolhe, você vai cuidar dos filhos, da casa ou você vai estudar, né? Então era uma escolha que eu tinha que fazer. Que na verdade não é uma escolha, né, gente? Realmente é uma coisa que existe ali, uma família, e eu fui fazer isso com muito prazer, mas me faltava muitas coisas. E essa faltar, eu comecei a perguntar para mim mesma quem sou eu ali, né? É a pergunta filosófica que todo mundo tinha que fazer, mas a intensidade que a gente faz essa pergunta é que a gente obtém a resposta, na verdade. Porque eu precisava saber quem eu era ali naquele lugar, né? Era uma outra cultura, outra língua, outra vida, outro clima, né? Cuidar de mim, cuidar das crianças, cuidar da casa, né? E essas respostas foram vindo muito devagar e eu comecei a escrever. Essa eu já estou falando da minha vida de escritora, tá, gente? Eu comecei a escrever diários para poder botar para fora o que eu estava sentindo. Disso começou a vir muita inspiração pela saudade para fazer contos, né? Então eu escrevia contos sobre a minha mãe, por exemplo. Eu escrevi um conto chamado Cheiro de Terra Molhada, que depois foi premiado, né? Mas naquele momento era só realmente colocar para fora. Ele foi premiado em Genebra. Mas o que eu queria naquele momento era colocar para fora, deixar a saudade realmente fluir escrevendo. Escrevi também um conto, né, para o meu pai chamado Primeiro e Último Beijo, que também foi premiado nesse mesmo lugar,
era a premiação de contos e crônicas. Então foi primeiro lugar em crônica, primeiro lugar em conto, né? Com contos que, na verdade, eu estava só colocando minha saudade para fora. Talvez por isso a criatividade natural, né? Eu quis fazer esse evento da criatividade natural para mostrar que às vezes a gente está aí num momento, né? Mas tudo isso eu fiz sem saber que tinha dislexia nesse momento. Foi importante porque ali eu me tornei escritora, né? Eu escrevia muito para poder, assim, como se diz, driblar essa saudade, mas não era só saudade, era a sensação de perda das coisas que eu tinha conquistado. Quer dizer, então era complicado, porque tinha uma coisa que era estar lá na Europa, num lugar interessante, estudando a língua que eu queria, né? Aperfeiçoando a língua que eu queria. Por outro lado, tinha uma perda de conquistas, né? A minha família sempre ligava, mas a perda mesmo de conquistas que eu sentia. E nessas perguntas, então eu escrevia muito, eu escrevia todos os dias, todos os dias. Aí um dia eu fui na escola do meu filho, o Rômulo, e nessa escola a professora me chamou depois da reunião e falou assim: que interessante a sua profissão. E eu pensei, dona de casa, né? Muito interessante, realmente, né? Porque eu estava me descobrindo ali como realmente uma dona de casa. Ela falou: seu filho disse que a senhora é escritora, né? Então foi ali que eu me encontrei como escritora. Eu só escrevia, escrevia, escrevia. Eu contava histórias para meus filhos todos os dias, assim como meu pai fazia com a gente quando a gente era pequeno, contava muitas histórias, criava histórias. E eu criava para eles, para os meus filhos. E um dia, no meio dessas perguntas todas, a professora disse que meu filho falava que eu era escritora e contava algumas histórias lá no colégio. Então aquilo, ele já tinha visto em mim o que eu estava procurando, né? Eu procurando quem eu sou nesse lugar, e escrevendo, escrevendo, e meu filho já contando para todo mundo que eu era escritora. Então, a partir dali, eu nunca mais parei de escrever. Escrevi muito, escrevi 12 anos direto. Hoje tem, nossa, quase 200 histórias escritas, mas editadas, tem uns 30 livros editados aqui no Brasil, na Alemanha, trabalhos feitos em outros lugares. E a escrita me levou para outros lugares, né? Pela escrita, eu tive a oportunidade de conhecer lugares a trabalho, né? Como Líbano, dentro de uma universidade, Estados Unidos, Alemanha mesmo, né? Com um grupo de outros escritores, né? Embaixadas que recebiam a gente, né? Eram escritores brasileiros que vivem fora do país, né? Então, a gente teve essa oportunidade com uma professora, né, chamada Elce Vieira, né? Ela fez um grupo de escritores e deu voz a gente, né? E nós viajamos muito com um grupo chamado Entre Lugares, né? E ali a gente ia para vários lugares. Ela é professora em Londres e recebendo reconhecimento. Então, todo lugar que eu ia, com esse grupo, eu fazia o possível para falar sobre dislexia, não só dislexia, mas eu falava sobre ser diferente, porque eu tenho um filho especial, então, assim, quando eu fui para a Alemanha, não existia, não existia a inclusão, né? Então, por não existir a inclusão, ele estudou num colégio para crianças especiais, que foi um susto para mim. Mas também me ensinou muito. Hoje a minha editora, eu tenho uma editora, né, que faz a inclusão com crianças ou adultos, né, pessoas com déficit cognitivo. Eu faço a inclusão da literatura com pessoas com déficit cognitivo. Eu edito essas pessoas. E é isso, gente. Vai fazendo a pergunta. Porque eu adoro falar. Eu quero escutar também a doutora Ângela, pelo amor de Deus. Porque uma coisa leva a outra, dislexia leva à escrita, né? Como uma pessoa realmente começa a escrever, mesmo disléxica, gente. Muitos advogados, doutores aí, realmente. E com essa experiência toda, essa bagagem toda que você tem,
fora do Brasil, aqui no Brasil, com a inclusão, né? Você, com essa criatividade toda, iniciou recentemente, como você nos diz, o Dislexia Criatividade, né? Como que está sendo, né, essa estruturação do Dislexia Criatividade, né, para você, ainda não para o público, para você, como que está sendo essa experiência? Olha, está sendo interessante, porque falar de dislexia, onde eu posso, eu falo sobre isso. Eu chamo atenção para isso. Estruturar algo na internet, onde as pessoas vão ter acesso, está sendo interessante, porque é um outro público também. É o mesmo público, né? Mas assim, outras pessoas vão entrar ali, vão passar, vão ver um vídeo. Vou tentar, na verdade, eu vou fazer muitas respostas. Quando eu puder, eu dou a resposta. Quando não, eu convido alguém para dar a resposta. De perguntas feitas nas palestras. Porque quando eu vou fazer uma palestra, tem sempre muitas perguntas, né? Em torno, né, de medo ou de curiosidades, né? E eu fico pensando, onde eu coloco tudo isso, né? Porque aqui a gente está com um grupo de 20 pessoas, 50, 100 pessoas, né? De 10 pessoas. Mas na internet você abrir isso. Eu vi que tem muita coisa interessante, muita gente boa na internet falando sobre dislexia, e acho bom. E quero ter um espaço para falar sobre a minha experiência. Quer dizer, não é uma coisa técnica, mas são perguntas de pessoas simples, pessoas que estão ali perdidas e nem sabiam o que era dislexia, né? Então, essa é da minha visão, né? Vai ser assim. Do público, eu vou ter que saber com o tempo. E vem de encontro o que o People, o que você falou assim, nossa, o Dyslexia Club e o People, né? Ele esteve participando na live semana passada conosco, disse, falem sobre a dislexia, divulguem a dislexia, escrevam, façam vídeos, comecem, o importante é começar. E quando a doutora Ângela me mostrou o Dislexia Criativa, né, eu olhei assim, eu vi aquela foto, eu vi uma mulher alegre, com leveza. Poxa, naquela foto já trouxe a criatividade do disléxico, né? Que o disléxico pode usar a criatividade ao seu favor. Eu fico imaginando que você contando, se não fosse a sua criatividade, aonde estaria a Roseni hoje? Aonde estaria? Não que você usou da sua criatividade daqueles 4 anos, que cada ano você era uma pessoa quieta, em um ano você era uma pessoa extrovertida, em um ano você era outra pessoa. Mas se não fosse essas criatividades que aí você foi levando ao longo para a escrita, aonde você estaria hoje? Né? Porque muitos disléxicos se perdem no caminho. Roseni, você tem uma missão grande, que é dar caminho aos disléxicos através da criatividade. Com o jeito que você chegou e falou para as crianças, poxa, as crianças falavam, poxa, mas escritor, ele cozinha, ele vai no mercado fazer compra, ele cuida do filho, ele faz isso, ele faz aquilo. Sim, o disléxico precisa viver a sua vida, né? E Roseni, você tem uma missão grande. Uma missão grande que, olha, eu digo, o Papai do Céu, ele dá as missões grandes para pessoas especiais. Tá? Não que os outros não sejam, tá? Entendam isso. Por favor. Né? Então, a garra que você tem falado aqui, a garra que você tem trazido para nós, né? Como você falou assim, não, parte técnica, calma, eu vou contar, você estava me mandando os áudios, Marcos, eu vou contar sobre mim, sobre a minha vivência, sobre o que eu vivi. É isso que os disléxicos precisam ouvir.
assim como a doutora Ângela, quando ela fala dela, é isso que os disléxicos precisam ouvir, é isso que o meu filho precisa ouvir, é isso que muitos disléxicos que estão aqui precisam ouvir. É possível sim. Como você falou, levava a vida com leveza. Porque não é fácil você ficar 4 anos em uma mesma série. Né? Gente, isso Não, é sem saber por quê, né? Exatamente, sem saber o porquê, porque você não tinha o diagnóstico. Não. Né? E talvez não. Acredito que muitos professores nem sabiam. Né? Ou era o grupo como eu também tive na escola, o grupo do Bolinha, que era só 0, né? Você nos relatando sobre o seu boletim, todo em vermelho, que quando o repórter ali te pediu para você escrever no quadro, você travou, né? Essa professora teve a empatia, ó, o clique, né? Que muitos professores falam, olha, a criança vai ter um clique. Que clique? Né? Foi essa professora que teve um clique quando você foi dar uma reportagem, prestar uma reportagem ali, ela teve o clique e falou, peraí, eu vou ditar e você vai escrever. Né? Que empatia que ela teve, maravilhosamente. E você tem essa missão, Ozenir, de levar esta leveza, de falar, olha, pegar os disléxicos pela mão, olha a responsabilidade. Pegar esses preciosos, independente da idade, e falar, ó, vem aqui, né? Vamos aprender. Como diz a garotada, cola na gente que você brilha, né? Não é? Mas olha, vai ser com prazer. Quando eu fui fazer uma entrevista, uma outra, passou até na Record, um dia eu vou botar também no Dislexia Criativa, eu coloco uma parte. Quando a entrevistadora, era vídeo, né? Ela perguntou assim, o que você sente quando você entra nessa sala de aula? Que foi a sala de aula, de novo, isso foi um outro momento, tá? Foi uma repórter, eles vieram aqui na minha casa e fizeram uma entrevista linda, sabe? Sobre dislexia. Aí falou, o que você sente quando você entra nesta sala de aula? E ela estava dentro, eu fora, e ela me chamou, né? O pessoal filmando. Quando eu entrei naquela sala de aula, eu fiquei, primeiro, parada, porque era uma pergunta que eu não esperava, né? De novo naquela sala de aula, mas foi bom. Quando ela disse isso, eu respirei e falei, eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Porque eu só estou aqui porque eu tenho dislexia. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou falando, fazendo essa entrevista. Né? Então, eu me sinto bem de imaginar que hoje você está falando sobre os meus livros. Você veio falar sobre os meus livros, né? E a gente está aqui falando sobre dislexia. Né? É uma escritora hoje naquela mesma escola, na mesma sala, eu falando sobre os meus livros. 2 vezes, entendeu? Na mesma sala. Isso não é por acaso. Então, uma entrevista para falar sobre os meus livros. Você conseguiu ouvir, Marcos? Oi, a Conseguiu internet ouvir? está
Ó, agora tá voltando. Ah, É gente, isso aí. Mas eu estava falando aqui que quando essa entrevistadora perguntou o que eu senti, me deu uma coisa. Eu pensei, eu acho que eu vou chorar agora. Mas na mesma hora me deu uma força. Que eu pensei, gente, é a segunda vez que eu venho nessa escola. Eu vou sempre na minha escola, tá? Eu amo a escola que eu estudei, que é a Irmã Cecília Jardim. Amo, realmente. Né? Fez parte da minha vida. E quando, olha, eu falo, já começou a me emocionar. Então, quando eu voltei lá pela segunda vez, né? Na mesma segunda vez para a entrevista, na mesma sala que a entrevistadora perguntou, eu falei, eu me sinto bem, né? Eu só estou aqui e estou falando dos meus livros. Eu era aquela aluna que não entendia nada, que não passava, e hoje eu estou aqui falando sobre os meus livros. Na época, uns 12, 13 livros, mais ou menos. E eu falava, eu estou falando deles, né? Vocês estão aqui para escutar essa Roseni que não passava de ano. Então, como eu não posso, eu tenho que me sentir bem, sabe? Eu só posso me sentir bem. Eu não posso chegar lá e ficar triste, não, né? Quem sabe tudo isso foi para falar, para poder dar voz a alguém, né? Para fazer com que as pessoas realmente saibam que é só são barreiras que a gente tem que passar, a dislexia. E essa é uma, e a gente vai pular ela, a gente vai pular junto, vamos dar a mão, vamos pular essa barreira junto, entendeu? Para essas crianças que estão chegando, né? Para os professores olharem, porque não é a formação de professor, a formação de essas formações hoje, elas não falam muito sobre dislexia, sobre esses transtornos. Então, quando muitos professores que estão em sala não sabem exatamente o que está acontecendo. Lá atrás, era preguiça, era burrice. Eu tive a sorte de lá atrás, eu estou com 55 anos, de lá atrás, eu não ouvi uma professora me chamar de burra. Mas eu me sentia. Agora, ouço várias pessoas que não tinham diagnóstico, que não se falava em dislexia, falar. Eu era chamada de burra, de preguiçosa. De preguiçosa eu já fui, entendeu? Mas assim, de burra, mas eu era assim. E às vezes eu me achava preguiçosa. Eu pensava, só pode ser preguiça. Eu pensava, será que eu sou tão preguiçosa? Sabe? Então, assim, isso tem que mudar. Se a gente falar, quem sabe, essas escolas, essas faculdades coloquem realmente matérias sobre esses transtornos por mais tempo. Não, eu estudei na faculdade, eu me formei com 52 anos, tá, gente? Quando me formei, não se falava em dislexia. Só que quando eu fui fazer o meu estágio, eu podia dar aula, entendeu? Dar aula não, fui lá aprender a dar aula. E eu me identifiquei com vários alunos, que ninguém sabia que era dislexo, mas eu me identifiquei com eles. O jeito deles, meio preguiçoso, né, que as pessoas falavam. E eu falava, e um dia eu cheguei na secretaria e falei, pode ser que ele não seja preguiçoso? Né? E eu acho que não, eu me identifiquei com ele. Aí que eu fui contar a história que eu tinha dislexia. Você é escritora, você não tem dislexia. Tem. Né? Então pode ser que ele não seja preguiçoso. Porque ele não está com jeito de preguiçoso, não. É muito importante você trazer sua história, sua fala, e a gente entender, né, que você conseguiu, através da criatividade, uma estratégia para vencer as suas barreiras, né? Mais uma vez, disléxico, sempre Sempre disléxico. disléxico. Só que não existe uma só dislexia. Tem várias formas de dislexia. Sim. Dislexia visual, né? Dislexia leitura escrita. Então, assim, são muitas dislexias e comorbidades juntas. E isso é muito interessante. E se eu posso dar um palpite, coloca um I no dislexia e criatividade. Esse I é muito importante, porque não existe dislexia criativa, né? Existe a dislexia e criatividade, porque isso muda todo o contexto. Para a posteriori, você não passar por retaliação à toa, né? Porque em estudos bem aprofundados, a gente já sabe que dislexo
tem a inteligência muito boa, mediana a superdotação, É e verdade. você mostra a sua inteligência, e a criatividade foi o must para sua vida. Opa! E aí, com a criatividade, você escreveu romance, você escreveu livros infantis, falou da sua vida, né? Não parou, com 52 anos, formou em letras. Então, quer dizer, é superação. Por isso que faltou esse I aí, ó, né? Vou seguir com Dislexia e certeza. criatividade, Obrigada. né? Que é o foco, assim, que tem muitos dislexos, né? Como eu, que venci através de oratória, através de pesquisa, de buscar, outros que venceram através, igual o People, que venceu através da, da, de buscar formas, empreendedorismo, né? E ele tem esse know-how. É verdade. Então, cada um desperta. O bom de todos aqueles que vivenciam transtornos de aprendizagem é que as estratégias são fundamentais na nossa vida. Nós temos uma estimativa enorme de dislexo e TDAH que vão para a área de mídia, que vão para a área do entretenimento, né, que vão ser artistas, isso. Então, quando você fala dislexia e criatividade, você está pegando, né, o pessoal que compôs a música da dislexia, o filme que foi feito para dislexia, aí você vai vendo tanta gente com essa estratégia. Isso é maravilhoso. Então, quando você conta a sua história de superação, ó, eu formei com 52 anos, né? É, Eu fui para a Alemanha, consegui ter o segundo idioma, não tive problema nisso. E aí, quando você fala assim, desde pequenininha, eu vou falar esse inglês, né? é, Que era o alemão. Aí a gente mostra as funções conativas, né? Que é a questão da emoção, esse link com a emoção, e você não perdeu isso, e falou alemão, né? é Você fala verdade. alemão. Então, assim, não esqueceu o português, e não esqueceu o que te deixou em pé, que é a criatividade. Então, são muitas coisas, e o que eu vejo hoje na nossa live é você trazendo assim, gente, não importa o tempo, eu formei com 52 anos, estou com 55, estou dando palestra, escrevo livro, tenho mais de 30 livros, falo de mim, né, gosto de estar na escola, será que é preguiça ou não? Porque eu fui chamada de preguiçosa, mas como é que é uma preguiçosa com 30 livros? Né? Como é que é uma preguiçosa que está aí na mídia? Então, é isso que a gente precisa entender. É como superar as dificuldades, mesmo sabendo que vamos tê-lo o resto da vida. É verdade. Não, muito bem colocado. Com certeza eu vou adaptar aqui o criatividade, com certeza. Muito obrigada pela dica. Mas é verdade, o disléxico, eu acho que ele já começa, eu acredito que quando você olha no quadro e você em algum momento percebe, quando ninguém sabe, né? Quando em algum momento você percebe que ninguém está vendo como você, que a princípio você pensa até que a professora que está escrevendo errado, que você é alfabetizado, né? Mas em algum momento, para mim, as letras iam sumindo. Então, quando eu percebi que, na verdade, eu que estava atrasada, não era a professora que estava escrevendo errado, né? E eu fui, né? A criatividade começa ali. Porque você começa a ter que descodificar coisas. Ali começa uma criatividade e um esforço, né? Para saber, até o final da aula, o que está escrito ali. Correr para poder copiar do quadro. E não dá. Não dá. Essa conta não fecha de você. A professora dividiu o quadro, né? A minha professora dividiu o quadro, todas as professoras fazem, quase todas. Dividem o quadro em três, passa numa parte a lição, depois vai para o meio, depois vai para o final, depois volta para o começo. Eu ficava naquele começo, né? Tentando descodificar o que estava escrito ali, porque eu sabia que ela, a professora, tinha escrito errado. Eu não entendia porque todo mundo estava catando com aquilo, né? Com o erro da professora. Até você descobrir que eu que era errado, né?
e começar a se calar, ficar ali. Então, em algum momento, para mim, eu já não estava. Quando chegou o segundo ano da sétima série, o segundo ano que eu estava na sétima série, já para o terceiro, eu já não ficava ali na sala. Mentalmente, assim, a minha cabeça já não estava ali, o corpo ficava. Mas eu já estava dentro de uma história. Eu pegava uma palavra que a professora falava e já estava dentro de uma história, viajando na palavra dela, né? Ou viajando numa palavra que eu li, numa frase. E ali eu viajava. Eu acho que eu já era escritora naquela época. Eu acho que eu me formei escritora dentro das salas de aula, sem saber, né, o que era aquilo. A criatividade, porque ela falava uma coisa assim, e de repente eu estava lá onde ela falou. Uma cidade, uma coisa. Tá falando sobre ciências, eu ia para lá para ciências, mas numa outra forma, né? Então eu acho que como os professores não sabiam, o que eles fizeram? Eles pararam eles me deixaram ali, né? Então, assim, hoje para mim é uma mistura disso que eu vivi, né? Não fui maltratada, não fui xingada ou falada que eu era burra, isso. A minha mãe, por não saber o que fazer, né? Ela compensou isso com muito carinho, né? Minha mãe tinha até a quarta série, meu pai também. Então, o que ela fez? Ela me pegou, né? E eu estava assim, sempre ali. Então, eu era assim, meio manhosa com a minha mãe, né? Eu ria com a minha mãe. Então, eu tive carinho ao invés de retaliações, né? E quando eu fui para a Alemanha, que eu falei que meu filho, olha, eu voltando, indo para outro lugar, que meu filho estudou nesse colégio para crianças especiais, que foi um susto, eu me vi meio minha mãe, né? Cuidando, né? Meio o que minha mãe fazia. Mas, hoje em dia, né, você estava perguntando, doutora Ângela, sobre os meus livros, eu percebo, eu fiz isso a princípio sem perceber, que a minha literatura infantil, ela é muito inclusiva, né? Até os nomes, burrinho azul, né? Por que um burrinho azul? É um burrinho diferente, né? O Menino Balão, eu tenho uma história chamada O Menino Balão, foi feito teatro, musicais dela. O Menino Balão, né? Isso é uma coisa inclusiva. Por quê? Quem é esse menino balão, né? Que garoto diferente. O menino que iria ver na floresta. Por que ele quer ir para longe, né? Então, tem vários. E quando eu leio, esses dias, uma pessoa me chamou a atenção, falou, a sua literatura é inclusiva. Ela tem a inclusão dentro dela. Porque você está falando do respeito, do personagem diferente, né? Em algum momento, quem é que vai amar esse personagem? Ele é diferente, ele é um menino balão. Porque ele é gordo? Não, ele nem é, sabe? Mas ele é um menino balão que voa, que vive no ar, né? E se deixar, ele vai embora, né? O burrinho azul, porque tem até outros aqui, né? Então tem vários, os três coelhos de uma orelha só, né? Eu tenho um livro chamado Os Três Coelhos de uma Orelha Só. São três coelhos que nasceram, cada um com uma orelhinha só, né? Então, quando eu vejo, eu já escrevi. Por quê? Porque tem esse susto, a princípio, da escola, né, do meu filho, um susto. Por quê? Mas, de repente, se adaptar, porque não tinha uma outra forma, né? E estar ali dentro. E são duas situações na minha vida, ou várias, mas eu vou falar de duas, que trouxeram benefício para a minha vida. Uma foi a dislexia, estar naquela sala, passar 4 anos. Hoje, eu uso isso para poder falar sobre a dislexia. Eu posso falar sobre a dislexia. A outra foi a situação do meu filho. Hoje, quando eu vi, né, a minha literatura é uma literatura que tem a inclusão dentro, né? A aceitação, não a aceitação, né? O respeito, né? O outro realmente é diferente de você, vamos respeitá-lo. Ser diferente é normal, ser diferente. É normal eu ser disléxica, né? Eu não sou, né? Eu posso estudar, eu posso escrever, eu posso viajar, viajo sozinho, faço uma coisa, faço outra, né? Faço meu trabalho, ajudo como eu posso, sou ajudada também, né? Então, essas coisas que a princípio parecem, olha você, né? Você tem o seu filho, Marcos, que você falou, né? Que tem a dislexia, e por isso talvez você esteja aqui. Talvez se não fosse dessa forma, a gente não estaria falando hoje, né? Você, de repente, não vai dar uma entrevista porque você não sabe sobre esse assunto. Então, eu uso um assunto que eu sei falar sobre esse assunto. O que eu falo? Sobre os meus sentimentos. O que eu posso? Eu posso ajudar, de repente, um pai, orientando esse pai, orientando essa professora do meu jeito.
da forma que eu vi a vida, da forma que eu acho que pode ser interessante para você cuidar, né? De repente, como eu gostaria de ter sido cuidada, mas eu tive o normal, não vou falar só a sorte, mas o normal de ter uma pessoa que não sabia do que se tratava, como minha mãe não sabia sozinha, ninguém sabia. O sistema não sabia, né? O sistema não se falava aqui no Brasil sobre dislexia. Então se falava sobre falta de inteligência, ou preguiça, ou burra. Para algumas pessoas foram chamadas assim, e muitas pessoas, tá? Então, assim, Graças a Deus, superou. então é uma coisa de superação. A gente está aqui para superar e tentar passar para outra pessoa que tem jeito. A gente pode ser muito feliz, eu sou muito feliz fazendo o que eu gosto, que é escrever. Estar aqui, por exemplo, falando com vocês, né? Passando a minha mensagem e com certeza. E obrigada, olha, é a minha primeira live que eu estou fazendo. Acho que não vou ser chamada, essa mulher fala demais. Pelo amor de Deus, na minha live, não. Mas, enfim, eu sou desse jeito. Mas eu espero ter passado essa mensagem, né? Realmente com muito carinho. E se alguém precisar de alguma coisa, né, pode entrar lá no Dislexia e Criatividade. Ou na Roseni, né? _ Curani. E pode fazer perguntas, que toda pergunta vai ser aproveitada. E as suas... Gente, a gente fez um roteirinho, né? De perguntas para não se perder. Mas assim, eu não vou fazer essa pergunta porque essa pergunta você já respondeu, Roseni. As suas palestras são... É isso que nós estamos vivendo na live. É esse momento de coração que você mostra para a sociedade, para as crianças, né? Para o adolescente, para o jovem, né? Para o adulto. Né? Este é o coração da Roseni. Porque todo escritor, ele escreve com o coração, né? Porque ele escreve com o que está dentro dele. Seja um momento de raiva, seja um momento de alegria, seja um momento, né, de amor. E você escreve empatia, né? Empatia, inclusão, né? Como você, numa frase que você é dar voz a quem não tem muitas vezes voz ali dentro. Você é essa voz, está sendo esta voz, né, nas suas palestras. Então veja, gente, tinha uma pergunta para perguntar como que eram suas palestras. As palestras você está vendo, né, a palestra dessa mulher. Lógico que cada lugar que ela for, ela vai falar de uma forma diferente, com palavras diferentes, mas com o mesmo coração, né? Mas agora uma pergunta para você. Após as suas palestras, né, em todos os lugares que você já passou, você tem visto que há mudanças quando você retorna e quando as pessoas te dão um feedback? Você tem recebido um retorno de que houve mudanças? E como que você reage a essas mudanças após a sua palestra? É muito interessante, porque quando eu começo a falar, ou quando alguém fala assim, eu vou fazer a palestra, mas nem todo mundo está avisado que vai ser uma palestra sobre dislexia. Às vezes o pastor fala, olha, gente, tem uma pessoa que eu gostaria que falasse para vocês. Né? Então é o pastor que quer. Ou é o padre que fala, olha, pessoal da paróquia, tem uma pessoa que eu gostaria que falasse com vocês, que eu acho que vai ser importante. Então, tem a turma dos desavisados, né? E eu vou para lá, no geral, quando não é numa escola, uma faculdade, como entrou aqui a Priscila da Uninter, fiz uma palestra maravilhosa 2 vezes na universidade, na faculdade deles. Enfim, então tem a turma dos desavisados. Todo mundo sentado, porque o pastor falou, todo mundo lá, sempre público grande, que é muito interessante, gente. Fazer palestra em igreja, em comunidade é bom, porque o pastor falou, olha, vai lá. Mas quando você chega e começa a falar sobre dislexia, eu não falo sobre a dislexia, eu falo sobre a Roseni com dislexia.
Então eu falo da minha vida. Primeiro eu falo, né? Eu sou escritora e falo da quantidade de livros que eu escrevi, o que eu gosto, ainda estou escrevendo, os livros editados, todo mundo fica, oh, né? E de repente eu falo, olha, eu sou disléxica, né? E falo quantas vezes eu não passei de ano. Então, é um susto. E é uma coisa que muitas pessoas se identificam e falam, nossa, eu passei por isso. Isso é um baque para mim até hoje, tá? Que as pessoas vêm falando coisas que eu nem lembrava que eu tinha passado. As pessoas chegam e falam, nossa, eu passei por isso, eu passei por tal coisa. E quando a pessoa vai falando, eu lembro que eu também passei. Então, para você ver que tem aquela turma adulta, né, que passou por isso também, não significa que seja disléxico, mas significa que tem muita gente ali que você vê que é TDAH, né? Como é que fala? Que é, né? Eu ficava agitada, eu queria levantar, eu queria fazer isso, eu queria bater palma, eu queria... E a professora mandava sair de sala, vai estar de castigo. Então, quando você faz essas palestras nesses lugares, você vê quanta gente se identifica. Ou, meu filho é assim. Esses dias uma pessoa falou, meu filho é assim. Então, o que acontece com essas pessoas? Tem uma abertura de consciência. As pessoas conseguem não ver como ela estava vendo o filho, né? Ou se via, mas ela abre de repente, né? Ela vê que isso pode ser normal. Você passa por isso. De repente, as pessoas não souberam, né? Ninguém ali é culpado, fora o sistema, né? Que tinha que ser informado, né? Que lá fora, se você fala que Einstein tinha, então ele já sabia que era dislexia, peraí, né? Já sabia que existia esses transtornos, né? Então a gente aqui não sabia. Então, se tem culpa ali, ninguém, então, tá bom. Mas então o que a gente tem que fazer? Abrir essa consciência agora. Agora eu sou adulta. E vão começar a curar essa criança lá. Então, cada vez, essa criança que é a gente, né? É a nossa criança ali. Então, cada vez que eu faço uma palestra, existe uma Roseni criança se curando ali, sabe? Porque cada vez que eu falo com uma pessoa e consigo abrir essa consciência para alguém, eu me ajudo também, tá? Eu não estou ajudando só os outros, eu me ajudo. E a gente tem que falar essa Roseli curando das emoções, dos sentimentos, porque da dislexia não tem jeito. Não tem. Exatamente, doutora, a senhora falou bem. O que eu digo, a cura do sentimento. Muita gente tem raiva. Eu estudei naquela escola, gente. As professoras nem sabiam. Essa era a formação. Então, se a formação de hoje, quando eu fui fazer estágio, eu percebi que lá atrás a gente está sentado do mesmo jeito. As pessoas estão fazendo coisinha lá passando o dever no quadro do mesmo jeito. 40 anos depois, eu vou fazer o estágio, né? Para ser professora, enfim. E me vejo fazendo a mesma coisa. A gente senta no mesmo jeito, né? Ali, no mesmo jeitinho. Quer dizer, não mudou muita coisa, né? Mas quando eu faço isso aí, existe uma cura interna minha. Com certeza existe uma cura. É como se aquela Roseli estivesse ali sentada me assistindo. Olha, assiste porque tá tudo certo. Por isso que se eu voltar na minha escola, naquela sala, tá tudo certo. É até bom, como eu falei para a repórter, é bom. Porque eu venho aqui, essa Roseni está vindo aqui falar do meu livro, né? Então, esse dia uma senhora, uma avó, falou assim, minha querida, eu postei um vídeo sobre dislexia, chama assim, vamos falar sobre dislexia, isso há 15 dias atrás, há um tempo atrás. E essa avó me escreveu no particular e disse o seguinte, eu tô aliviada de ver você. Porque eu tenho um neto e eu já estava apavorada com essa tal de dislexia. Vai ter complicações? Vão ter coisas? Vão ter tratamentos para ser feitos? Sim. Hoje em dia, sim. Mas ele vai ser uma criança criativa, ele vai ser ele, entendeu? Mas com o olhar dos pais de uma forma diferente. O pai está pensando, tem jeito. Né? Tem jeito. Se a Roseli que não sabia, teve jeito. Se aquela mulher que não fazia a menor ideia que estava acontecendo, 4 vezes da 7ª série, teve jeito, meu neto, que a professora sabe, tem terapias, tem isso, tem aquilo. Então, leveza para os filhos, né? Leveza. Leveza, mas
puxando, porque agora vocês sabem o que que é, né? Então, tem as terapias aí, né? Já é sabido que tem terapia, tem fono, né? Tem, né? Várias coisas, né? A escola tem que ser avisada, né? Tem algumas leis, né? Hoje em dia, para os disléxicos, olha que maravilha, nós temos leis, né? Que beneficiam na hora da prova, tem mais tempo, né? Então, é isso. E além dos pais olharem, né? Essa criança também, esse jovem, esse adolescente, ele aprender a olhar diferente, né? Não parar no... Olha o Pedro Henrique aí, ó. Olha ele. Essa criança, Ah, ela não fica... ele sempre que está aqui nas lindo! lives. Ah, é? Que lindo! Essa criança, ela parar de ser, né, vitimista, É, né? não dá. Ela bater no peito e dizer, olha, vou em frente, É. né? E por isso, importante é a tua missão, Rosane. Volta a frisar. A tua missão. Né? Eu tenho uma missão diferente da sua. Doutora Ângela tem uma missão diferente de nós dois. Mas a gente se une. Né? Se une para somarmos forças. Né? Vamos fazer, com E certeza. aí fazer com que esses preciosos que temos nas nossas vidas, né, eles brilhem, aprendam a enxergar diferente. Assim como no Mato Grosso, né? Tem uma camisa deles, uma camiseta, se não me engano, é a seguinte frase dislexia, vendo a vida com um olhar diferente, alguma coisa neste sentido, Uhum. né? Então, assim, para que os disléxicos aprendam a enxergar, não, olha, eu estou vendo uma pedra, tá? O que você vai fazer com essa pedra? Né? É. Usa esta criatividade, usa esse potencial, usa esta força, né, ao teu favor. A mesma força que te puxa para baixo, que te deixa ali prostrado, cara, usa ela de gasolina, de combustível, enche o É. seu tanque e vai para cima. Né? Eu sei, a gente sabe que é difícil às vezes você se levantar, mas quando você está ali no fundinho do poço, eu sempre falo para os meninos aqui em casa, gente, quando a gente está no fundinho do poço, a única coisa que tem para você fazer é olhar para cima. Né? Não tem jeito, é É olhar verdade. para cima. Então olha para cima, você tem forças e você vai conseguir. Né? Então força garotada, força criançada, força adolescente, força adulto. Né? Papai, mamãe, força. Papai, mamãe, força, Professores. professores, usa essa criatividade, essa potência. Eu sempre, quando falava para as jovens aqui na igreja, eu falava assim, gente, dentro de vocês, jovens, existe uma bomba atômica, então deixa explodir isso. Deixa explodir isso para o lado bom. Né? É o que eu sempre falo para os meninos, deixa explodir essa criatividade, né? E essa criatividade... Então, a doutora Ângela também, ela mexeu assim, ela falou assim, Marcos, Dislexia Paraná, tem bomba atômica dentro de vocês que vai explodir, então vamos explodir. Né? Com as lives, com os encontros que está acontecendo, né? Então... Mas é verdade. Passei por isso na minha infância. Fala sobre isso, então. De repente, outras pessoas passaram. Então, se você começar a abrir a boca e falar sobre isso, você vai ajudar outras pessoas, né? Então, eu vi dessa forma. E já teve pessoas que falaram, não fala sobre isso. Não, 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 não. Deixa isso pra lá. Você é escritora, você tem livro, você vai falar sobre dislexia. Deixa isso pra lá. Deixa essa parte estragada para lá, pro outro lado, entendeu? E eu falei, não. Eu acho que o mais interessante é eu ser uma disléxica escritora. Porque aí eu vou ter outras pessoas, né, que não estão achando que pode alguma coisa, como eu não achava, vão pensar, não, eu posso? Peraí, né? Hoje se sabe, naquela época nem sabia. Então, assim, é muito importante falar E sobre hoje, coisas que a gente sente achando que você está sentindo aquilo sozinho. e hoje eu vejo muitas postagens, porque nós ainda queremos fazer ainda. Doutora Ângela, a gente sempre vê, né? Walt Disney, quem mais? Agatha Christie, nós vemos aí Einstein,
Beethoven, Leonardo da Vinci. Vamos fechar aqui as aspas. Vamos abrir um parágrafo. Nós temos, na atualidade, me ajudem a lembrar. Me ajuda a falar o seu sobrenome, porque eu não sei falar o seu sobrenome direito, tá? Curani. Roseni Curani, escritora. People, empreendedor. Temos o Marangoni, pintor brasileiro que está em Portugal. Temos... Quem mais? Temos um ator, acho que é Pedro Cardoso, que ele fazia o Augustinho. Ah, sim, é. Né? Um ator. Temos Tom Cruise, que fez agora um filme maravilhoso aí, que está nas telonas. Temos uma... Isso. Temos doutora Ângela Matilde, né? Temos o Victor, filho do Dr. Rubens e da doutora Alessandra. O Victor, um menino maravilhoso, né? Temos o Ricardinho do Crescendo com Dislexia, né? Da atualidade. Temos aí muitos da atualidade que estão brilhando, né? E brasileiros. Não estou menosprezando os de fora, tá, gente? Não, tem um. Esse dia a gente estava procurando, eu com o Vitor, né, que faz junto comigo o Instagram, né? Tem uma pessoa que é o Vitor, né? O Miguel, a gente tá montando, né, o Instagram. E a gente pensando, quem é o brasileiro? O brasileiro tem que falar mais sobre isso. Os brasileiros famosos têm que falar um pouco mais sobre isso, porque ajuda muito, né? Você que tem voz, que tem a palavra, né? Você ajuda muito a se falar sobre o assunto. Então, quando uma pessoa fala com ele, deixa isso pra lá, não fala nada. Imagina, você já ganhou prêmio, já fez isso, você vai falar de dislexia, né? Da parte ruim. Eu falei, essa não é a parte ruim. Essa é a parte que me trouxe aqui, né? Então, temos o Leonardo Fleming, que é um escritor, um policial, papai, vai ser papai, né? Temos a Catarina, que fez uma live com a gente, ela está fazendo faculdade de veterinário. Né? Eu queria conhecer esse pessoal todo. Olha, tem uma coisa, eu estava num grupo sobre escrita, né? E uma pessoa entrou e falou, olha, eu tinha colocado um vídeo falando, olha, mas assim, o vídeo foi meio ousado, né? Porque eu falei assim, olha, meu nome é Roseni, eu sou escritora, eu tenho mais de 200 histórias escritas, eu tenho 30 livros, não sei o quê. Depois eu paro e falo assim, nossa, eu pareço metida, né? Mas não. Aí eu começo a falar sobre a dislexia. Isso chamou a atenção de algumas pessoas, né? Quem é essa mulher que tá lá e de repente fala, não, eu tenho dislexia. Então eu falei, você sabe o que é isso? Aí eu começo a falar. Aí entrou nesse nosso grupo uma pessoa, ele é advogado, tá? Não vou falar nomes aqui, mas ele é advogado. E ele falou assim, olha, tudo que você falou, eu passei por isso. Né? Aí ele começou a falar. E ele falou uma coisa que eu tive esse sentimento durante muitos anos. Eu tive. E ele falou. Por isso que eu falei, quando a gente fala, a gente ouve coisas que a gente também teve. E eu estou precisando de ter isso para poder curar essa menina que é a Roseni, né? Curar esses sentimentos. Então as outras pessoas vão trazendo isso. Aí ele falou uma coisa que aconteceu comigo várias vezes. Que é quando você está para ganhar um prêmio, por exemplo, né? Aí você vai lá, por exemplo, de Genebra, né? Aí eu vou lá, toda feliz da vida. Poxa vida, ganhei, né? Foi meu primeiro prêmio. Quando você vai para buscar esse prêmio, você se sente uma farsa, sabe? Eu pensava, aí dá uma coisa aqui dentro, você pensa, e se eles descobrirem? Mas não é descobrir a dislexia, é algo muito maior do que isso, né? É como se você não fosse merecedor daquele prêmio. Porque as pessoas vão descobrir que você ficou 4 anos na 7ª série, que você fez isso, sabe? É isso. E esse advogado falou sobre isso. Eu achei, gente, eu senti isso muitas vezes. Fui receber um prêmio aqui em Petrópolis, que foi o prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura. E quem estava lá para entregar, o que estava lá era o Ziraldo, que eu já tinha encontrado algumas outras vezes em outros lugares, sabe? Feira do Livro, por exemplo. E quando chamou meu nome, eu tirei, né, como melhor, ganhei com um prêmio, com um romance policial.
Aí quando eu fui subir a escada, né? Realmente, aí era realmente cheio de pompas, né? Aquela coisa. Quando eu fui subir a escada, eu comecei a tremer. Que aquele momento que eu estava subindo, eu comecei a não me achar merecedora, mas era como se eu fosse uma fraude subindo ali e todo mundo ia saber que eu não sabia, que de repente aquelas palavras burra, você não é tão inteligente assim, você faz alguma coisa, alguém escreve para você, sabe? Era como se aquilo fosse acontecer comigo. Aí eu levantei e falei, essa é a sua cabeça, isso acabou. Né? Isso acabou. Você pode, você está ganhando esse prêmio. Eu falando comigo, eu fui subindo falando isso. Você pode, você é essa pessoa. Foi o seu nome que chamaram. Foi você que ganhou esse prêmio. Então, assim, eu tenho que ir conversando comigo. Então, quando a gente faz as palestras, isso é muito bom. Porque, como a doutora Ângela falou, é a cura do sentimento. A dislexia você vai ter sempre. Mas você vai curando um sentimento que estava ali esperando para ser colocado para cima. Aí vem alguém e fala alguma coisa. Você percebe que você ajudou alguém. Né? Então, a cura do outro acaba sendo a sua também, né? Nessa parte, eu acho importante. Ó, existe uma palavrinha muito boa para isso. É mandar se lascar. Mas quando é a gente mesmo, né, contra a gente mesmo, é contra, né? É o sentimento, né, que tá ali. Tem sentimentos que ficam e vão saindo. Os meus já estão quase todos fora. Já expulsei quase todos. Tem alguns lá que eu nem sei quais são, né? Quem são, né? Quais são, são. Mas assim, em algum momento eles vão sair. Em alguma palestra, eles vão saindo, eles vão surgindo. Como esse homem falou, eu me achava uma fraude. É isso. Esse sai. Expulsou. Agora Tem fora algumas daqui. coisas que umas coisas você tem que falar, vem cá, inimiga, sai fora, que aqui não te cabe mais, né? Aqui é Não me outra pertence. visão, não me pertence, sai daqui, porque realmente a informação liberta, né? Exatamente. E a sabedoria nos justifica, né? E o Muito bom. silêncio nos mantém no caminho. Então, o mais importante é que você tenha essas três estratégias. Ainda mais a gente que tem algumas dificuldades, né? E a gente tem que fazer a verificação 200 vezes, né, vai lá, será que está Oh, certo? Será que escrevi? Espera aí, isso conjuga, isso não conjuga? Ah, não sei. Ah, espera aí, vou contratar alguém para fazer essa revisão, né? Então, porque você tem que ter zelo, porque você sabe, né? A informação te liberta. Primeiro é saber o que você tem. A muito importante. segunda é você ter humildade para buscar ajuda. Isso é de suma importância, É, né? E ajuda de qualidade, que não adianta uma ajuda que vai afirmar as dificuldades e não te auxiliar nas estratégias. Porque tem muito profissional que só fica falando, e tem muita amiga que é metida psicóloga, né? é, Que fica falando isso e levando para trás. Mas isso tudo é falta de informação. A dislexia já é estudada há muitos anos. Mas não é hoje nem ontem, não. É há muitos anos, é, sabe? Mas como levar para a educação aquilo que a pessoa acredita que está longe, que a gente vive modismos, né? Então, modismo da psicologização na escola, então tudo é emocional. Depois, um outro modismo, e vai indo, né? E ninguém senta para ver o que realmente é. Né? Então, nós sabemos que é um transtorno, sabemos que é neurológico, né? Sabemos que não tem medicação, a não ser de acordo com a comorbidade, sabemos que traz muitos problemas acadêmicos, sociais, né? De relacionamento, nós sabemos disso, de emocionais, que é a questão da autoestima, né? Como você falou, quando você sobe no pódio, você fala assim, não, essa medalha não é minha, esse prêmio não é seu, é, né? E isso é de quê? De você ter repetido 4 vezes a 7ª série, que hoje é o 8º ano, é uma das é, séries mais difíceis que tem,
né? Nós sabemos É, disso, por causa do o conteúdo é novo, onde tem muito conteúdo, e para o disléxico é difícil, ainda mais no tempo, desculpa, tudo bem. no tempo que Não você trabalho. fez a série, ainda era muito conteúdo, então tem tudo isso, a geração, o momento, mas graças a Deus a ciência entrou de uma forma muito É, interessante, a saúde fez parceria com a educação, isso está auxiliando muito, e o que a gente tem é que demonstrar é que, apesar de, estamos em pé. Isso é que é, isso é que é verdade. fundamental, né? Apesar de, estamos em pé. Eu estou assim um pouco sonolenta que eu quebrei o pé, aí me Nossa, deram um remédio lá e eu estou. A senhora está à base do remedinho hoje. olha, a gente está aqui há 1h30. Vamos deixar a Mas doutora Ângela eu, Esse dormir. papo. eu quero dar meus parabéns para você, tá? E que você continue escrevendo sobre as diversidades, né? Que você escreve sobre a questão do diferente, né? Da questão física, é o coelho de uma orelha só, a criança TDAH que fica voando, e assim por diante, e que você consiga trazer essa diversidade para esse universo educacional de uma forma diferenciada, com leveza, com criatividade, né? E seja bem-vinda a esse mundo onde que a gente luta pela a desigualdade, querendo trazer a pessoa como igual. Isso não existe, né? Lutar pela desigualdade é aceitar as diferenças e dar caminhos, autonomia para ganhar caminhos. Isso que é fundamental. Agora, as pessoas querem trazer a igualdade. Por exemplo, você escreve da desigualdade física. O coelho tem uma orelha só. Aí eu quero dar uma outra orelha para esse coelho. Isso não existe, isso não é inclusão, isso não é diversidade, isso não é nada. Isso é o quê? Isso é trauma, né? Isso é acepção de pessoas. E quando você fala os três, quer dizer, não é um só, tem vários. Tem uma multidão aí de disléxico, É, muito ainda que não descobriu nem que é disléxico, e está trabalhando com a sua diferença, escondendo, não estudando, evadindo, se deteriorando, se machucando, né? é, Evadindo da sua própria vida, acabando com o seu relacionamento, não fica em trabalho. Então, é muita coisa. Então, o que a gente tem que fazer é continuar dando voz às diferenças, né? é, Dando voz aos sofrimentos, dando voz às alternativas. E o quê? Saindo da melhor forma possível. Você saiu através da criatividade, eu saí através da ciência, o Marco está aí lutando com seu filho através das competências e das habilidades, muito bom. né? E cada um de nós estamos gritando, né? E juntando esse grito para que as pessoas entendam, né? Entendam de uma vez por todas. Ninguém é igual a ninguém, né? É, Mas a gente também não precisa ser diferente de uma certa forma que o outro não consiga nos entender. é verdade. Nossa, ótimo escutar isso tudo. Um super aprendizado, né? E, e, Mas é isso, muito bom. e, Puxa e vida, gente. Roseni, quais conselhos você, dislexia, para finalizarmos a nossa live, a dislexia, você, dislexia criativa, peraí, deixa eu corrigir. Dislexia E e criativa. Dá para as criatividade. famílias. Criatividade dá para as famílias, educadores, médicos e políticos. Nossa. Para a família, em primeiro lugar. Quando eu falo de leveza, gente, não é deixar a criança. Eu falo leveza para a gente poder ser até mais
olhar, sabe? Olhar com leveza, né? Olhar não se assustando com isso, sabendo que isso é o normal daquela criança, né? A gente fala, né? Esse é o normal dela, né? Então é essa leveza que eu digo. Claro, tem que puxar realmente o estudo, olhar, ficar em cima. O People, né? Ele estava falando sobre isso, né? Tem que ser ali, tem que ficar em cima. A leveza é você olhar e saber que ele é o normal dele, né? Então, essa crítica para a criança, né? Você não sabe, você é preguiçoso, tentar ver primeiro se é isso mesmo, observar primeiro, né? Dar esse carinho que essa criança precisa, né? Sem ter pena, né? Não é a pena da criança, mas assim ver, peraí, que tá acontecendo aqui? Qual é o normal dele, né? Porque os filhos são diferentes, um é diferente do outro. Então, é isso que eu digo, né, para as famílias, olhar, né? Não deixar que todo mundo ache e você achar também que o filho é preguiçoso, que o filho é burro, que o filho sabe menos que o outro filho. Para a família é isso, né? Para políticos, né? Que olhe mais um pouco, né? Essa parte da educação, né? Incluir um pouco mais na educação, assim, estudar um pouco mais dentro da formação, né? Na formação, incluir mais essa parte, né? Para os professores, quando se formarem, já saber, ter uma ideia realmente, né? Estudaram sobre isso, né? Eles sabem sobre isso. Isso eu acho pouco, eu me formei, eu sei disso, né? E que eu fiz 6 meses de, como é que chama? Literatura, bom, inclusiva, né? Foi pouquíssimo, né? Foram 6 meses só. Não sei hoje em dia, tá, gente? Não tem tanto tempo assim também, mas não sei, de repente já mudou, né? As coisas estão mudando, acredito, para melhor. Então é isso, né? Dentro da educação, dá esse olhar, ou mais cursos sobre isso, né? Os professores buscar um pouco mais antes de achar. Eu sei que está diferente. Eu estou falando dos professores, amo, gente, os professores, realmente, porque e falar pelos meus professores, tá? Lá atrás, que não sabiam, mas ficavam ali. É melhor a gente deixar ela quieta, a gente fazer o que a gente pode e não ficar cobrando demais. Foi o que eles puderam fazer, né? Eles puderam fazer isso até para não ficar, para não fazer o que eles não sabiam. Então, assim, para políticos, para educação, colocar mais estudos sobre isso, sobre o que é dislexia, TDAH, o que é, né? Como a gente agir, como a gente identificar isso. Claro, de repente é trabalho demais para o professor que já tem muito trabalho, né? Mas de repente, como lá, eu lembro na Alemanha, pessoas especializadas são chamadas nas escolas, né? Para poder ver. Para o meu filho foi assim. O professor foi um especialista na escola observar. E ele começou a observar dentro da escola. Porque às vezes é para o professor muito trabalho, realmente, né? E já tem muito trabalho. Mas trazer especialistas para as escolas para observar esse tipo de comportamento, né? De uma forma, conversar, fazer testes, né? Nas escolas. Eu acho que seria bem interessante. Sem colocar tudo isso, o professor sabendo, né? Mas sem colocar tudo isso nas costas do professor também, que já tem muito trabalho. Dentro da escola, a gente não pode ter intervenção clínica. Exatamente. Né? Tá. A gente só pode ter prevenção. E agora a lei, né, garantiu um assistente social, um psicólogo dentro das escolas. Né? Foi o que eu pensei. Então, ajudou bastante, mas está faltando fono, está faltando psicopedagogo, né? Está faltando também. Então, quer dizer, só 50%. Aí, em contraturno, a escola pode oferecer os ATs, né? Que é os AEs, né? Então, aí sim. Mas, realmente, a formação ela tem que chegar de uma forma unânime. Mas não é falta de ter formações
E capacitações não, e gratuitas aí o tempo todo. A questão, os professores têm que ter motivação para essa área, né? Isso é de suma importância. Mas muito obrigada. Nossa, foi ótima a live, excelente. Marcos, como sempre, parabéns. Eu quero agradecer também. Poxa vida, muito obrigada mesmo de ter desbloqueado, de repente me desbloqueou para lives. E foi justamente sobre dislexia, né? Porque pensei em várias outras coisas, mas foi justamente o que eu tinha pensado, né? Idealizado, né? Então eu quero agradecer a doutora Ângela, eu quero agradecer você, Marcos, e se precisar de mim para qualquer coisa, vocês digam, né? Que eu puder, se eu puder ajudar, com certeza. E Você eu já vou está aí. ajudando. E só agradecer mesmo, né? Coração aqui, ó, cheio de felicidades hoje. Pessoal Ah, falando, se comunicando aqui. Muito obrigada a todos aí que estão assistindo a live. Já vi que várias pessoas que eu conheço entrou, né? E quero só agradecer mesmo, tá? isso. Nós chegamos a ter 50 pessoas. Legal. Legal. Puxa vida. Eu quero agradecer, doutora Ângela, mais uma vez a senhora. A senhora, mesmo com o pezinho aí, querendo cuidados, a senhora com remédio, tomando remédio, né? O remédio já com um efeito aí já. Quero agradecer de coração. Olha, eu até falei assim para ela, doutora Ângela, o que eu posso falar? A senhora quer dar algum direcionamento que eu falasse? Caso a senhora não consiga entrar na live, fique tranquilo. Ela falou, já estou aqui, vamos começar? Tá Quero vendo? agradecer, quero agradecer, Roseli, você, a sua família, a sua disposição, disponibilidade, né? Por você ser essa escritora maravilhosa, né? Uma pessoa simpática, né? Através das nossas trocas de mensagens, né? Agradecer a sua família também por ter cedido, né? Com todo carinho, esse tempinho para que você estivesse aqui, né? Porque a família, né? A gente precisa também ter essa cumplicidade com a família, né? Ó, eu vou estar fazendo a live aqui, né? Eu estou Meu fazendo a filho está live. participando aqui. Eu já vi de vez em quando ele escreve alguma coisa aqui. É. MC Ramon. Então, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam a live. Ela vai ficar gravada, né, para você conhecer ainda mais essa escritora, conhecer também a doutora Ângela. Então, a doutora Ângela está fazendo um encontro maravilhoso. Doutora Ângela, eu vou estar postando aqui, lá no destaque dos amigos, nos nossos stories, o que a senhora me mandou, tá? Os posts lá. Porque aos professores, fiquem ligados, encontros do IPAM com a doutora Ângela e várias pessoas maravilhosas. Esta semana, 23 e 24, me falha a memória, o encontro do simpósio do Dislexia Mato Grossense, tá? Do Mato Grosso. Então, estejam ligados, vai acontecer simpósios da Bahia, vai acontecer o encontro do Paraná, né, que a grade está sendo preenchida. Então, veja, Roseni, como as coisas estão fervendo no Brasil, né? E quero olha participar disso, com certeza, né? Poder ajudar e aprender. E eu vou falar uma coisa para vocês, ó. O pessoal, o grupo do Dislexia São Paulo, né, a Fabiola, eles colocaram um caminhão para rodar no Brasil, né, da empresa Braspress, né, conscientizando sobre dislexia. Você vai ver um caminhãozinho lá, escrito com umas letras diferentes aí. Esse caminhão vai estar rodando o Brasil, fazendo entregas. Eu falei assim, olha, quando vier aqui para Cambé, aqui no Paraná, tem uma garagem da empresa. Me avisa que eu quero ir lá tirar foto desse caminhão. Eu também quero. Petrópolis, Rio de Janeiro. Então vai estar rodando o Brasil. Parece que vai ter mais um caminhão também que vai estar rodando o Brasil aí. Né? São pessoas anunciando a dislexia no Brasil. Tá bom? Que bom, então, isso pode ajudar muita gente. Vai. Muito obrigado, mulheres guerreiras, essas duas mulheres e várias mulheres guerreiras que estão aí conosco. Muito obrigado, viu? Que agradeço. Tchau, tchau. Muito bom mesmo. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. tchau.
Pessoal, obrigada. Tchau, beijo. Obrigada Tchau, mesmo por Pedro. ter assistido. Gente, Quase quando 2 fala horas. tchau, ele tem que aparecer. Dá Como tchau, também. Pedro. Tchau. Tchau, Pedro Henrique. Então vou mandar um beijo aqui pro meu filho Ramon. MC Ramon, um beijo para você, meu filho. Acompanhou o tempo todo. Ó, Tchau. ele já é artista? Ele é MC, ele gosta demais de música, então ele se identifica como MC Ramon. Um grande abraço. Que coisa legal. Olha como que a criatividade inunda a vida dela, né? Que coisa linda. Parabéns. Isso aí. Parabéns. Gente, tudo de bom para vocês, tá? Muito Para bom. você também. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau, Pedro. Até a próxima. Tchau, Tchau, gente. Márcio. Até, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Até. Boa noite.